Vamos lá falar um pouquinho desse sujeito aí, que é o nosso Charles Darwin. O Darwin era um aristocrata, rico, um herdeiro, né? Então não precisava trabalhar, né? Então ele realmente era um rentista, um cara que vivia de renda, vivia de... Tinha bastante tempo livre, de herança, assim. Exatamente. É bastante diferente do Fritz Miller, diferente do Wallace, que realmente precisavam, né, trabalhar para ter um salário para pagar aí o seu, né, para pagar as contas no fim do mês. Darwin não tinha esse problema, mas ele era de uma família aristocrática, digamos assim, mais recente na Inglaterra, que tinha uma visão abolicionista, por exemplo, né, contra a escravidão. Então ele era, digamos assim, ele tinha já um pensamento um pouquinho diferente, né, do resto da aristocracia. E depois da viagem com o Beagle, ele começou a ter essas suas ideias sobre essa questão da evolução. O intuito da viagem foi documentar animais e tal? Não, ele foi como naturalista para coletar animais. Entendi. Né? Então, foi nessa viagem que ele teve uma das suas primeiras grandes sacadas, Wesley, que foi da formação dos atóis. Tá? Eu trabalho com coral, então assim, atol para mim é central na minha pesquisa. Atóis são aqueles recifes em forma circular, né, que a gente tem, por exemplo, no Brasil, o atol das Rocas. Né, mas a maioria dos atóis está no Indo-Pacífico. Né, são cerca de 400 atóis que tem no Indo-Pacífico, só tem os 10 aqui no Oceano Atlântico. Ele é o sujeito que não é que ele elucidou, ele promoveu, ele sugeriu, né, como esses atóis são formados. Isso depois de ver um terremoto no Chile. Então, muito antes de publicar A Origem das Espécies, ele já era um cara bem conhecido, um cara bem famoso, por conta de outros trabalhos que ele tinha realizado. E isso foi durante essa viagem do Beagle, né? Um artigo chamado Corals and Coral Reefs, que ele publicou em 1842. E ele começou a ter as ideias sobre evolução, ele coletou aqueles tentilhões nas Ilhas Galápagos. Muito famoso isso. Muito famoso. Inclusive, explicar um pouquinho rapidamente. Isso, porque são aves, né? Então, o que acontece? Ele coletou essas aves e depois um colega dele, o Gould, fez que é o ornitólogo ali, separou essas aves, e o que ele viu, né, é que você tem adaptações, especialmente na forma do bico, que são distintas entre elas, né, desses diversos tentilhões que vivem em diferentes ilhas ali nas Galápagos, e que se originaram claramente de um ancestral que vivia no continente sul-americano. Então essa é uma evidência que houve uma migração do continente sul-americano para as Galápagos, certo? E lá houve uma radiação, né, especiação dessas aves, e a forma do bico, né, é uma evidência que elas se adaptaram para determinados tipos de comida que tiveram em determinados ambientes daquelas ilhas. Então ele começou a ver, né, perdão, professor, só mais essa parte aí para a galera entender que acho que é um exemplo. Acho que é um dos exemplos mais didáticos da evolução da seleção natural, o bico das aves. Então, por exemplo, só para deixar claro, naturalmente existiria uma variabilidade no bico das aves, só para o pessoal entender. Isto é, algumas aves iriam nascer com um bico mais comprido e, digamos, mais fino, mais fraco. Outras aves nasceriam com um bico intermediário e outras aves, digamos assim, iriam nascer, claro que num espectro, com um bico mais curto e, digamos, mais grosso. Dentro do ambiente onde essa ave nasceu, a disponibilidade alimentar iria ser um fator de seleção para a ave. Porque se, por exemplo, existe um campo mais molhado que a ave precisa pegar a semente muito fundo, talvez aquelas com o bico mais comprido teriam uma vantagem naquele ambiente e, por consequência, sobreviveriam e passariam essa característica para frente. Perfeito. Só para o pessoal entender. Essa que é a ideia. Né? Da mesma maneira que... Não é que o bico é melhor ou pior. Exatamente, ele é mais adaptado, né? Ele funciona melhor para aquele determinado ambiente, para quebrar aquele tipo de comida, para capturar a comida naquele... Se bota aquela ave num outro contexto, talvez aquele bico não funcione tão bem. Exatamente. Perfeito. Né? Isso vem dessa variabilidade que a gente tem numa espécie. Da mesma maneira, eu e você temos diferença de altura, né? Que isso pode ser... Né? Então, se um de nós deixa mais descendentes, né? essas características vão passando para as próximas gerações. Era só para explicar isso, professor. Pode continuar, desculpa aí. Mas aí, o que ele notou, né? O que já se sabia, é que a mesma coisa acontece na domesticação de organismos. Seja na domesticação de cães, na domesticação de pombos e assim por diante, só que aí é uma seleção artificial. Né? Então, por exemplo, todas as raças aí que a gente tem de cachorro tiveram um ancestral único, exclusivo, né, desde o momento, né, em que os lobos começaram a chegar mais próximos de seres humanos. Mas aí é feita
uma seleção que a gente chama de artificial. Então ele começa a origem das espécies falando justamente da seleção artificial, em que os criadores, né, de pombos, por exemplo, né, eles vão lá e selecionam, né, as características, né, que eles realmente querem enfatizar e fazem um cruzamento entre esses organismos e assim a coisa vai. Então ele juntou essas coisas e veio com a ideia justamente da seleção natural, junto com outro sujeito que a gente não pode esquecer, que é o Alfred Russel Wallace. O Darwin teve a ideia primeiro, mas ele gestou essa ideia por uns bons 20 anos, né? E aí chegou o Alfred Russel Wallace, que estava do outro lado do mundo, né? Lá na região da Indonésia, e manda um artigo que o Darwin recebe, e é com a mesma ideia da seleção natural em 1858. Por que ele mandou para o Darwin? Porque ele sabia que o Darwin estava estudando isso? Olha, se eu não me engano, aqui, se não me falha a memória... se não me engano, foi alguém que mandou para o Darwin, na verdade, que já sabia. Mas aqui eu não lembro exatamente como foi. Se não me engano, foi o Lyell, que é um geólogo que foi bastante influente para o Darwin, que acabou fazendo a conexão. Tipo, falou, ó, cara, tem um maluco aí que chegou na mesma conclusão que tu. Se eu não me engano, foi isso, tá? Mas o fato assim... Eu acho que faz mais sentido. Por que o cara ia mandar... A não ser que ele soubesse que o Darwin já estava trabalhando nisso, né? O fato é que duas pessoas tiveram a mesma ideia. Duas pessoas tiveram independentemente. Isso. E isso não é tão incomum. Né, essa questão da evolução cultural, né? Quantas vezes você pensa, pô, eu tive uma ideia, aquele pessoa já teve essa ideia antes, né? Então os dois tiveram a mesma ideia, tiveram a mesma sacada, né? Isso em ciência não é tão, não é tão incomum. Eles acabaram apresentando junto, né, esse artigo no mesmo dia ali na Inglaterra, mas o Darwin, né, ele acabou ficando mais conhecido do que o Alfred Russel Wallace, porque em 1859 ele publica o livro, né, A Origem das Espécies, em que ele se aprofunda bastante nesse tema. E ele também tinha mais dinheiro para andar o mundo e... ele tinha mais tinha mais substrato para... Sim, mas ele também já tinha começado a pensar nisso antes. Né? E o Alfred Russel Wallace, ele realmente deixa claro, né? Realmente a ideia primeiro foi do Darwin. Né? O Wallace sabe disso, né? Era uma pessoa bem gentil, inclusive. Né? Então, e é esse livro que vai ter esse impacto absolutamente incrível, porque ele questiona justamente essa questão da imutabilidade das espécies. E o Darwin começa A Origem das Espécies falando justamente sobre os organismos... cultivados, como é que é? Artificiais, selecionados artificialmente, né? E isso já é um ponto muito, muito forte. E o que é super interessante, Wesley, do ponto de vista científico, é que o Darwin é incrivelmente honesto. Ele tem um capítulo na Origem das Espécies que chama Problemas com a Teoria, em que ele vai relacionando, né, alguns problemas que depois a gente viu que não são problemas, né, questões de registro fóssil, por exemplo. É nesse contexto que ele acaba citando Fritz Miller a partir da quarta edição da Origem das Espécies também, trabalhos feitos aqui em Florianópolis. Né? Então ele é bastante honesto em relação a isso. Então, qual é o grande pulo do gato, né, digamos assim, do Darwin e do Wallace também? É um mecanismo para a evolução. É um mecanismo bastante plausível para a evolução, que é a chamada seleção natural. Qual é o grande problema que o Darwin tinha? E o Wallace também, e todo mundo naquela época, inclusive o Fritz Miller, é que ninguém sabia exatamente como a hereditariedade funcionava. Né? Então, dentro do organismo, o que causa... Né? Você falou, tem um bico mais comprido, tem um bico mais curto. Né? A gente tem diferença de altura, a gente tem diferença... Né? Mas o que causa essa variabilidade dentro da espécie? Por que uma pessoa tem olho azul, outra tem olho castanho, outra tem olho verde, e assim por diante? Isso eles não sabiam. Inclusive, na teoria da pangênese do Darwin, de 1868, ela é um pouquinho lamarckiana, assim, né? Porque ele acreditava que o corpo tinha gêmulas na parte somática do nosso corpo, né? que passariam para a parte germinativa. Né? Então, Darwin não conseguiu elucidar essa questão da hereditariedade. E, ironicamente, quando ele publica essa teoria da pangênese em 1868, o Gregor Mendel já tinha elucidado isso em 1866, 2 anos antes. Só que o trabalho do Mendel só vai ser redescoberto em 1900. Então, assim, o Darwin acabou falecendo em 1882, o Fritz Miller falece em 1897, né? Toda essa galera acabou terminando a vida dele sem conhecer o trabalho do Gregor Mendel, que quando foi descoberto, né, aí, né, vem a nova síntese que, né, do século passado, no século XX, né, com toda essa questão da mutação, que aí ficou claro, né, a base genética da evolução. Né? Mas o que é interessante, Wesley, é que assim, mesmo sem saber exatamente como a hereditariedade funcionava, qual é a base genética ali da hereditariedade, a ideia da seleção se mostrou absolutamente correta. Né? E é uma seleção principalmente no nível do indivíduo.
né? Então é você, Eslen, né? Ou eu, Beto, né? Que vamos ter um sucesso reprodutivo diferenciado, né? A questão do olho, por exemplo, né? É uma pessoa que tem aquela cor de olho, né? Se aquilo tem alguma vantagem adaptativa, é aquela pessoa que vai deixar mais descendentes do que uma pessoa que tem uma característica distinta, certo? Então é no nível do indivíduo, mas o que acaba mudando no final é o fenótipo, é a forma da espécie como um todo. Então essa é uma das, na minha opinião, assim, uma das sacadas mais incríveis em ciência, né, e que tem se mostrado correta nos últimos anos. Tá? Se mostra correta em vários níveis, né? Tanto quando você toma um antibiótico no horário errado, quanto em registro fóssil, né? É uma coisa de uma ponta a outra, né? É de uma ponta a outra, mas toda essa mudança ocorre principalmente no nível do indivíduo, no nível do Eslen, no nível do teu cachorro. Existe seleção no nível da espécie? Tem. O David Jablonski, da Universidade de Chicago, tem um paper que tem uma evidência bem contundente de seleção no nível da espécie, tem em níveis inferiores também. Mas é principalmente no nível do indivíduo mesmo. Então, por exemplo, na questão do antibiótico. Né? Então, você vai lá no médico, ele receita, sei lá, 7 dias de antibiótico para você ou 10 dias de antibiótico. Por que você tem que tomar os 10 dias? E na hora, né? Tem que tomar na hora e tem que tomar os 10 dias. Né? Porque por que você chega lá no 4º, 5º dia, tu já está sentindo um pouquinho melhor. Eu vou parar o antibiótico. Não pode parar. Né? Você está sentindo melhor porque boa parte das bactérias, né, já foram eliminadas pelo antibiótico. Mas não todas. Aquelas que são um pouquinho mais resistentes estão por ali. Então você tem que ir até o final. Porque se você não faz isso, você acaba selecionando aqueles organismos mais resistentes, porque você tem essa variabilidade na população, inclusive, dos patógenos. Então a questão do antibiótico ela é bastante didática, né? Porque ela mostra, né, a evolução acontecendo, inclusive em organismos que estão junto do teu corpo.